A expectativa que você coloca em outras pessoas está na autossabotagem que você não quer curar dentro de você. Eu me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica, CEO da Clínica Entre Mentes e também mentora de psis que buscam um sucesso na prática clínica, e eu quero agora te convidar a se inscrever no canal, assim eu fico motivada e também engajada a trazer outros vídeos aqui com direcionamentos para sua saúde mental, e também quero te pedir para deixar um super like. Todas as vezes que você demonstra interesse nesse tipo de conteúdo, o YouTube vai continuar te entregando, e isso é positivo tanto para mim quanto para você que vai receber tudo em primeira mão. Então, vem comigo pro vídeo. Expectativas é um tema que a gente precisa estar sempre em alerta, justamente porque a maior parte das pessoas não consegue perceber que entram nesse loop de sempre esperar mais do que realmente é normal, né? É considerável. Eu quero te dizer que todo mundo gera expectativas sobre alguma coisa, mesmo que seja o mínimo. Mas grande parte das expectativas geralmente não são supridas, porque nós responsabilizamos outra pessoa de suprir aquilo que a gente precisa curar dentro de nós. E essa cura acontece quando a gente se autoconhece, quando a gente está preparado para o novo, quando a gente se permite ser a nossa melhor versão. E é por isso que a gente precisa estar sempre atento ao que é importante para nós. Tem algumas coisas que a gente vai relevando ao longo da nossa vida e que em algum determinado momento explode. É como se fosse uma bola de emoções que a gente vai relevando, que a gente vai deixando, que a gente vai fazendo com que fique escondidinho embaixo do tapete, mas em um determinado momento vai fazer com que aquela emoção simplesmente se manifeste e de uma forma muitas vezes negativa. E essa manifestação de sentimentos acontece principalmente porque a gente gera uma expectativa de que algo aconteça dentro dos moldes que a gente planejou. Pessoas são diferentes, situações acontecem de formas diferentes e dependem de infinitas variáveis, justamente porque não está no nosso controle. O clima não está no nosso controle, a nossa rotina não está no nosso controle, o trânsito não está no nosso controle. A gente pode projetar coisas que a gente gostaria de fazer num determinado dia. Por exemplo, eu posso cobrir toda a minha agenda, deixar tudo organizado, chegar no consultório e identificar uma série de fatores que vai contra a rotina que eu planejei para aquele dia. Ou seja, paciente desmarcando, às vezes problema de mentoria, meu sistema não estar funcionando e por aí em diante. Vocês entendem que não está na nossa alçada querer ter o controle sobre as coisas? Até mesmo porque, gente, pensa comigo, você realmente gostaria de ter o controle sobre tudo o tempo todo? Que coisa chata! Não haveria suspense, não haveria aquele sentimento de surpresa. Então você estaria sempre na mesmice, identificando as coisas que vão acontecer antes mesmo delas acontecerem. Ah, Paty, mas isso iria diminuir a minha ansiedade. Depende, você estaria procurando outras coisas para ficar ansiosa. Até porque a ansiedade é um sintoma inerente ao ser humano, não vai deixar de existir. A gente consegue controlar, mas existe ali essa emoção que predomina sobre diversas áreas da nossa vida. O que eu quero que você foque aqui é o conhecimento sobre você presenciar as suas próprias emoções. E a expectativa nada mais é do que você olhar uma situação, olhar uma pessoa, olhar algum movimento e querer ter o controle sobre aquilo. Ou esperar que a pessoa adivinhe ou que aquele evento aconteça nos moldes que você planejou. Eu uma vez estava lidando com uma paciente muito querida, por sinal, ela era muito jovem e ela tinha acabado de morar com o namorado dela. Essa paciente em específico, ela estava com muito desejo de comer sushi e ela foi e mandou meio que um direct de um sushi que ela estava com vontade de conhecer, enfim, mas ela não falou que ela estava com vontade naquele dia. Ela só deixou em aberto lá um post que é normal, né? A gente manda tanta coisa, tanto meme no direct hoje em dia. E naquele momento, ele, por motivos X e Y, não percebeu que o desejo dela naquele dia era de comer um sushi e simplesmente ignorou. Ela acreditou que, mesmo sem ter sido direta, o fato dela ter mandado aquele post, ele deveria saber que ela estava com vontade de comer e ter chegado em casa e ter surpreendido ela. Aqui a gente tem um problema muito grande, porque ela esperou que ele fosse suprir uma necessidade dela, porque ela estava com vontade e, mais do que isso, ela estava esperando que ele lesse a mente dela. E eles, obviamente, brigaram por conta disso, porque quando ele chegou em casa, sem nada nas mãos, ela ficou muito irritada e começou a ser passiva-agressiva com ele, ele começou a ser reativo e eles entraram numa discussão. Com
conseguem entender o quanto pequenas coisas do nosso dia a dia são confundidas pelo simples fato da gente colocar no outro a responsabilidade de suprir uma necessidade que é nossa, que depende de nós, que não está no controle da outra pessoa resolver para nós? Agora pegue a situação e pense comigo. Se ela tivesse dito para ele: amor, hoje eu não estou bem, estou tendo alguns problemas comigo mesma, com as minhas emoções e gostaria muito de comer um sushi, vamos? Ou então, vamos pedir? Se ela tivesse sido clara, primeiro que ele não ia precisar de uma bola de cristal para ler os pensamentos dela, e segundo que eles não teriam discutido e teriam tido provavelmente uma noite muito agradável. Mas a expectativa que ela criou acerca de uma situação que somente na cabeça dela fazia sentido fez com que fosse direcionado uma noite positiva para uma noite extremamente negativa. Isso acontece em grande parte das vezes. As pessoas esperam que o outro tenha aí uma bolinha de cristal e adivinhe o que a gente está pensando. Ou então a gente coloca uma expectativa muito grande sobre ir num determinado lugar, chega lá e dá de cara no chão, né? Porque a gente vê que não era nem 10% daquilo que a gente estava imaginando. E esse excesso de expectativa vai gerando um excesso de frustração. Só que esse excesso de frustrações vão gerando uma diversidade de sintomas, como ansiedade, sudorese, tristeza. Muitas vezes as pessoas acabam já desacreditadas e aí vai entrando num looping que deixa as pessoas amarguradas. Sim, porque a mulher já tende a ser muito mais emotiva, já tende a sentir muito mais. E quando as coisas não funcionam do jeito que elas gostariam, elas vão lá e ficam muito amarguradas, que é o famoso mulher chata. Tem bastante por aí, né? Mulher chata é o que mais existe, porque a gente tem esse excesso de necessidade de atenção. E justamente por esse excesso de expectativa que vai sendo acumulado. Tem muitas vezes, por exemplo, pessoas que eu vejo que olham uma série bobinha, uma série fofinha na internet ou nos próprios streaming de televisão, e aí tem lá todo um romance fofinho, lindinho, tipo Gossip Girl, dentre outros. E aí a pessoa começa a imaginar que aquele romance é tudo na vida delas. E quando elas entram num relacionamento, que aí não é nada do que elas estavam esperando, não é aquele conto de fadas de séries e filmes que elas veem, elas começam a se sentir de novo frustradas, porque elas colocaram a expectativa de uma série, né, dentro da vida real delas. E a gente sabe que a vida real, meus amores, não é bem assim. A gente tem problemas, a gente tem discussões, a gente tem alinhamentos, a gente tem acordos e precisa sempre ocorrer tudo da mais perfeita sintonia para evitar o máximo de brigas. São duas personalidades, duas pessoas, dois ambientes diferentes que estão se juntando para fazer alguma coisa ser funcional. Então as expectativas, elas acontecem nas coisas mais bobas, pelo simples fato de que a pessoa idealiza alguma coisa que ela viu em outra pessoa, que ela viu em outra circunstância ou até mesmo que ela viu num filme e quer colocar na vida real dela. Tá? O que eu quero dizer aqui pra vocês e o que eu quero que vocês tenham em mente, podem até comprar para deixar num lugar visível da casa de vocês uma bola de cristal, para que vocês sempre se lembrem que você não vai conseguir ler a mente das pessoas. E se você não tem esse superpoder, você também não vai conseguir saber o que de fato está acontecendo lá do outro lado, tanto com pessoas, quanto com ambientes, quanto o trabalho de vocês. Então existe uma série de coisas que podem ser moldadas de acordo com as eventualidades que vão acontecendo nos ambientes externos, e isso não depende de você. E aí a gente vai entrar numa outra dinâmica que eu vou fazer um segundo vídeo para que esse aqui não fique cansativo, sobre o excesso de controle, que também tem muito a ver com essa pauta que a gente está falando da expectativa. Porque quando a gente cria essa expectativa é porque a gente está criando um controle, mesmo que inconsciente, sobre a outra pessoa. Então, se vocês gostaram da ideia de eu trazer um vídeo sobre controle, já comenta aqui que eu vou adorar. Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.